tudo bem? Meu nome é Bruna Costa, sou supervisora da Escola Estadual Clorindo Burnier. Nós damos início hoje ao Festival Existo, Logo Resisto. Vou dar a palavra para os professores se apresentarem. Cris? Olá. Dani? Olá, como estão? Espero que estejam todos bem, seguros. Sou a Daniela, professora de História do Clorindo Burnier já há 8 anos. Cris? Olá, meu nome é Crisley, eu sou professora de Geografia da Escola do Ensino Médio e Ensino Fundamental. Sejam todos muito bem-vindos. Virgínia? Olá, eu sou a Virgínia, professora de Língua Portuguesa, Ensino Fundamental e Médio, e hoje a live está historicamente perfeita. Adriano? Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Adriano, sou professor de Educação Física, trabalho com Ensino Médio, Ensino Fundamental. Vamos dar início a esse festival bastante proveitoso e muito engrandecedor para todos nós. Flávio? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio, de Língua Portuguesa. Estou muito feliz de estar reunido com vocês aqui, com pessoas tão queridas, tão importantes para a gente aí. Muito bom, obrigado, hein? E hoje nós temos uma presença ilustre aqui. Dani, você é a mestre de cerimônias, introduza o assunto do nosso convidado. Então, gente, nós estamos muito, muito honrados de receber hoje o grande escritor, jornalista, Laurentino Gomes, autor de grandes best-sellers aí, da nossa literatura brasileira, falando de temas importantes. Eu acho que nunca foi tão importante falar de história como atualmente, no contexto que nós vivemos. Então, a gente está muito feliz e honrado de receber para poder refletir também, não só sobre o passado, mas sobretudo sobre o presente, né? Então, bem-vindo, professor Laurentino, se quiser se apresentar. Sim, eu quero agradecer primeiro o convite da Escola Estadual Clorindo Burnier. Para mim é uma grande honra. Eu acho que, assim, escrever livros, ganhar prêmios, virar best-seller é interessante, mas no fim do dia mesmo você se pergunta para que serve tudo isso, né? Uhum. E eu acho que, na verdade, os livros mexem com a vida das pessoas, ajudam a formar a cidadania, ajudam a escolher rumos diferentes na vida de pessoas muito jovens, especialmente a refletir sobre o Brasil. Escrever é também uma responsabilidade social, e eu acho que uma live como essa me traz à tona muito forte essa minha condição como escritor. Isso. Então, já entrando, então, já que você já puxou o assunto, professor, na educação infantil, assim, se a gente for pensar o nosso público inicial, são crianças, né, de 10, 11 anos, e estão vindo da educação infantil. Então, na educação infantil tradicionalmente, a gente observa que a história abordada ela é muito celebrativa. Em que sentido? Celebra-se datas importantes da história do Brasil. Então, independência do Brasil, o descobrimento, a proclamação da República, é aquele dia em que vai pintar, vai desenhar, vai colorir a figura do Dom Pedro. Então, é o 7 de setembro que todo mundo se prepara para o desfile do 7 de setembro. Então, é um caráter muito celebrativo, de coisas muito grandiosas. E quando o aluno chega no ensino fundamental, que a gente começa a aprofundar um pouco mais, né, a discussão sobre esses eventos, é um pouco difícil a gente desconstruir, deixar um pouco mais complexa essa discussão, né, para além da questão do celebrar, e até problematizar um pouco o celebrar, né. E eu acho que um dos grandes méritos, assim, dos seus livros, né, não sei, depois a gente faz uma introduçãozinha sobre os seus livros, né, na live, para os meninos entenderem, mas você tem livros que justamente pegam essas datas importantes e trazem para o debate, né, que é o 1808, que fala sobre a chegada da família real aqui no Brasil, 1822 da independência e especificamente o 1889, que é o que vai trazer o tema da proclamação da República.
eu acho que um dos grandes méritos é justamente humanizar alguns dos personagens da história do Brasil. Tirar essa ideia dos grandes heróis e mostrar que esses personagens são humanos, são gente como a gente, né? Eu queria assim, que você falasse um pouco inicialmente sobre isso, sobre a importância de aproximar nós, cidadãos comuns, dessa história que começa para as crianças muito grandiosa e que, na verdade, ela está sendo construída também no dia a dia, né? Sim, eu acho que a professora tem razão quando afirma que datas são importantes, mas elas não podem ter apenas um caráter ufanista, celebratório, né? Eu acho que as datas, elas são um marco cronológico. Então, assim, se a gente quiser entender o Brasil português, europeu, a construção desse Brasil a partir da chegada dos colonizadores europeus, tem que falar em 1500. Tem que falar em 1808, a chegada da corte, 1822, ou a Inconfidência Mineira, 1819. Mas, assim, essas datas, elas são estéreis, elas não têm função alguma do ponto de vista de formação de consciência crítica a respeito do Brasil, se elas forem meramente celebratórias. Elas têm que ser uma âncora de reflexão. Qual é o significado dessas datas? Como é que essas datas foram construídas? Por que elas foram definidas? E aí a coisa começa a ficar interessante. Então, por exemplo, ano que vem, nós vamos celebrar, né? Esse é o tom, né? O verbo que está sendo usado, comemorar, celebrar 200 anos da independência do Brasil, né? A professora Virgínia, língua portuguesa, sabe o quanto é importante tomar cuidado com as palavras, né? As palavras carregam significados muito profundos. Então, nós estamos falando de celebrar, comemorar. Mas eu perguntaria, que Brasil exatamente nós estamos celebrando? Que Brasil exatamente nós estamos comemorando? Que Brasil é esse? Aí é que é interessante, quer dizer, que Brasil era esse de 1822 que se tornou independente de Portugal? Quais eram as suas características? Quem eram os brasileiros da época? Então, assim, na história ufanista e celebratória, o que emerge é uma visão de Brasil. Um Brasil branco, europeu, descendente dos portugueses, dos colonizadores. Mas aí, então, ali tem Dom João VI, Carlota Joaquina, Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrade Silva, e a gente vai caminhando, tem a Imperatriz Leopoldina, e depois tem Dom Pedro II, o Marechal Deodoro, e assim por diante. Observe que são todos personagens brancos, descendentes de europeus. Aí você se pergunta, mas isso era só isso o Brasil? E onde estavam os indígenas brasileiros em 1822? Onde estavam os negros, os descendentes de africanos, os escravos brasileiros? Eles eram personagens secundários da independência ou não? Ou eles tiveram participação importante? Agora, se a gente responder que eles foram personagens secundários, ou eles são entendidos como personagens secundários, meros coadjuvantes do processo de independência do Brasil, aí nós temos que perguntar, mas por quê? Quem escreveu essa história? Com que propósito? E aí a gente começa a entrar num campo fascinante da história. Porque a história, ela serve para construir a identidade do presente. É olhando para o passado que nós conseguimos entender quem nós somos hoje. Nós não estudamos história apenas com caráter de curiosidade ou de entretenimento. Saber que o Dom João comia franguinho passado na manteiga, que era casado com uma mulher terrível, que segundo dizem as lendas, as histórias, teria quebrado um castiçal na cabeça dele logo na noite de núpcias, e que o Dom Pedro I era um homem muito corajoso, mas também muito boêmio, infiel no casamento, teve muitos filhos fora do casamento, e assim por diante, né? Claro que tem personagens pitorescos, curiosos na história do Brasil, e eles precisam ser estudados. Mas a história tem uma função social importante, que é formar a nossa identidade do presente e, principalmente, nos preparar para a caminhada em direção ao futuro. Então é um erro grave achar que história é só passado.
Não, história tem a ver com o presente, história tem a ver com o futuro. Existe uma história do futuro que está sendo construída no passado e no futuro, e no presente. Então, se nós quisermos construir esse país de forma decente, um país digno dos nossos sonhos, que resolva os seus grandes passivos históricos, os problemas, as injustiças, as dores, os sofrimentos que nunca foram enfrentados, nós precisamos estudar a história. Por isso que a professora Dani tem toda a razão quando diz que estudar história hoje é super importante. Até porque existe um esforço de desconstrução dessa história hoje, chamado negacionismo, que diz que não foi bem assim, que não houve holocausto, que foram os próprios escravos africanos que se escravizaram e que, portanto, nós brancos não temos nada a ver com isso. Então existe um esforço de desconstrução dessa história com objetivos políticos, de perpetuar estruturas de poder, de dominação. Então, assim, se nós quisermos ser cidadãos conscientes, mais habilitados a fazer boas escolhas nas urnas, e nós vivemos hoje num ambiente de democracia que permite isso, né, não votar em político corrupto, não votar em político racista, a gente tem que estudar a história, porque a história é que nos ajuda a nos formar, a entender quem nós somos, como é que nós chegamos até aqui, o que as gerações passadas tentaram resolver e não conseguiram, por que houve uma construção de uma narrativa branca, europeia, colonizadora do Brasil, e é um projeto nacional de esquecimento que joga os indígenas e os pobres, e os marginalizados, e os negros na sombra, literalmente. Por que isso aconteceu, né? Porque essa história, ela é composta de personagens e acontecimentos reais, mas ela também tem um componente mitológico, imaginário. Imaginar um Brasil que não é bem isso. E que alguém construiu com determinados objetivos. Então, por exemplo, já vou parar, viu, professora, para não alongar muito a resposta. Mas, por exemplo, nesses últimos 200 anos, houve um esforço muito grande de se construir a imagem de um Brasil que seria pacífico, honesto, trabalhador, tolerante, que a nossa escravidão não teria sido tão ruim quanto a escravidão no sul dos Estados Unidos ou no Caribe, em outros territórios escravistas, que nós teríamos tido uma escravidão mais branda, benévola, marcada por uma rápida e generosa miscigenação racial. Os portugueses, essa é a mitologia, né? Chegaram aqui muito acolhedores, muito assimiladores, assimiláveis, e nós nos misturamos todos, e hoje nós seríamos uma grande democracia racial. Esse é um mito fortíssimo, de que nós seríamos uma grande e exemplar. Aí quando você olha na realidade brasileira, 200 anos depois da independência, você fala, mas por que tem tanta desigualdade social? Por que quem habita naquelas favelas, morros, periferias insalubres, abandonadas pelo Estado brasileiro, são majoritariamente descendentes de africanos? Por que os índios estão em Brasília nesse ano de 2021 protestando contra as tentativas de tomar suas terras? Depois de 500 anos, continuam tentando tomar as terras dos índios pelo garimpo ilegal, pela pecuária, pela predação do meio ambiente na Amazônia. Aí você começa a entender que essa história que tentou nos impor a ideia de que nós somos um povo tolerante do ponto de vista racial, no fundo procura esconder coisas que nós não queremos ver. De um Brasil injusto, de um Brasil desigual, de um Brasil racista, em que nem todos os brasileiros têm as mesmas oportunidades, têm as mesmas chances de se realizar plenamente como seres humanos. Então, assim, por isso que é importante estudar a história, não só para entender exatamente quem nós somos, mas para escapar da manipulação, que é muito forte, e é feita com objetivos políticos, para perpetuar estruturas de dominação. Sim, eu acho que fala muito desse poder de contar a história, né? Quem tem, quem ganha esse direito de contar a história. Geralmente a história tradicional que a gente escutou falar quando éramos pequenos é a história dos vencedores, né? Quem venceu ganhou o direito de contar a sua versão da história. Entender que a história ela não é única, são versões de um passado, né?
Então, e os vencidos, né? E os vencidos, muito entre aspas, né? E quem não teve o direito de, naquele momento, contar a sua versão, poder contar agora, e a gente está disposto e disponível para ouvir também, né, professor? No livro Escravidão, primeiro volume, eu cito um ditado africano que diz o seguinte: enquanto o leão não souber escrever, a história será contada pela perspectiva do caçador. Uhum. E isso é interessante, né? Mas isso vale para nós, seres humanos, também, né? Quer dizer, o Brasil é um país que foi o maior território escravista da América. Trouxe da África, a bordo dos navios negreiros, cerca de 5 milhões de africanos, homens e mulheres escravizados. 40% do total que veio para a América. Essas pessoas eram capturadas na África em guerra, sequestro, havia vários processos de escravização, e eram marcadas a ferro quente, perdiam o seu nome, a sua identidade, eram obrigadas a trocar de religião, trocar de território. Portanto, havia um historiador americano, aliás, ele não é americano, ele é de Trinidad e Tobago, mas ele chamou de morte social do escravo. Havia uma morte da identidade do escravo. E aí essas pessoas eram marcadas a ferro quente e passavam o resto da vida trabalhando e produzindo a riqueza na América Portuguesa. Interessava essa América Portuguesa que essas pessoas contassem a sua história? Não, porque é uma história de injustiça, uma história imoral, né? É uma história não ética, é uma história que não traz orgulho a ninguém. Então, por isso que a história que vem à tona é uma história dos nossos grandes heróis nacionais, que aparecem em praça pública com estátuas de bronze, pedra, como se fossem pessoas míticas, né? Verdadeiras divindades. Mas existe uma história que ficou sonegada. Então, agora, o que me fascina na disciplina de história é que ela nunca acaba de ser construída. Assim, embora os personagens, os acontecimentos estejam congelados no passado, eles de fato não mudam mais, a história muda pela maneira como nós olhamos o passado. Cada geração olha o passado de uma maneira diferente. Então, a maneira como nós, hoje, no Brasil da democracia, num Brasil que tem, apesar dos trancos e barrancos dessa nossa democracia, das dificuldades, é um Brasil que goza de liberdade de expressão, e as pessoas podem manifestar a sua opinião, podem confrontar ideias, podem confrontar informações, interpretações. Esse Brasil está fazendo perguntas a respeito de nós mesmos que nunca foram feitas no passado. E isso é muito bom, porque a história pode ser comparada como um edifício cuja construção nunca acaba. Cada geração vai lá e bota um tijolinho novo. E aí muda, a arquitetura vai mudando ao longo do tempo. Por isso que a história é muito interessante. Não é uma ciência exata, não é como a biologia, a matemática, a física. Ela é uma ciência humana e ela muda de acordo com a conjuntura, as ideias, os valores, as necessidades de cada geração. Esta geração de brasileiros hoje faz perguntas que provavelmente não foram feitas durante o século XIX, não foram feitas ou não tinham ambiente para serem feitas durante o regime ditatorial do Estado Novo, de Getúlio Vargas, ou do regime militar de 64. Nesse ambiente novo, em que as pessoas estão sendo autorizadas a falar, inclusive a gente hoje tem uma discussão muito grande sobre o lugar de fala, né? Quem é que tem a prerrogativa de falar? Quem é que tem a prerrogativa de narrar, de interpretar, de dar opinião? Essa é a questão do lugar de fala, né? E tem milhões de brasileiros que nunca tiveram lugar de fala. Aliás, se falassem, iam para o Pelourinho e levavam 200, 300 chicotadas, chibatadas, quando não eram presas, exiladas, torturadas. Então, isso é muito interessante, assim, apesar das dores, dos sofrimentos do passado, a gente tem que ser otimista com o Brasil de hoje, apesar das dificuldades, porque nós nunca fomos autorizados a conversar tanto sobre o Brasil como nós estamos fazendo hoje. As perguntas são difíceis, né? Nós somos um povo tolerante ou nós somos um dos povos mais racistas do mundo? Um Brasil que não dá oportunidade à imensa maioria da população de se realizar plenamente. E isso eu acho que é a principal forma de racismo. Nós somos um povo pacífico ou nós somos um povo violento? Se nós somos pacíficos,
como explicar os altíssimos índices de criminalidade? O Brasil é um dos campeões mundiais da criminalidade. A ideia é que nós somos um povo honesto, trabalhador. De fato, a grande maioria dos brasileiros que eu conheço são honestos trabalhadores. Mas como explicar a corrupção, então? Nós somos um dos campeões mundiais da corrupção. Então, são perguntas muito boas, viu? Elas são incômodas, mas nos ajudam a ter um entendimento mais maduro a nosso respeito. Senão, nós continuaremos a ser um povo infantil, tutelado de cima para baixo. E vão nos dizer o que nós somos e nós vamos aceitar passivelmente. Então, estudar história, como estudar geografia, estudar língua portuguesa, nos leva a um grau de maturidade maior, como povo brasileiro. Até porque vai nos permitir enxergar dores e sofrimentos e injustiças que até agora ficaram escondidos. Sim, professor. Pensando na construção desses mitos, né, desses discursos sobre o brasileiro, sobre o ser brasileiro, né, vamos trazer um pouco, então, a discussão para o que a gente tinha pensado inicialmente, né, que esses mitos, esses discursos, boa parte deles começaram a ser construídos no século XIX, né, é o século que o Brasil vai se consolidar ali como a nação brasileira. E, bom, trazendo um pouco para os nossos alunos, contextualizando um pouco para os nossos alunos, né, o Brasil foi, dentro da América Latina, um exemplo muito único, né, porque a nossa monarquia, né, durou muito mais do que qualquer outro país do nosso contexto aqui, das nossas fronteiras, né, a gente teve, então, após a independência, optou-se no Brasil pela manutenção de uma série de estruturas que existiam antes, inclusive a estrutura política, né? Então, a gente tem Dom Pedro I, no primeiro reinado até 1831, depois a gente tem aquele período de regências e iniciamos o segundo reinado, que está sendo ótimo falar sobre isso, porque os alunos, que são os meus alunos de 9º ano e os meus alunos de 3º ano, que é nesse momento que a gente aborda esse tema, eles ficam muito encantados em poder ver na televisão o que está acontecendo lá na novela que está no ar na Globo agora, nos tempos do imperador. Então, nossa, o Dom Pedro II, né, ele era muito inteligente, ele adorava ciência e todas aquelas envolvimentos amorosos dele e tudo mais, né, então, e foi um período grande, longo, né, do governo do Dom Pedro II, né, desde que ele assumiu lá com 14 anos até o momento que ele sai em 1889. Então, quando a gente pensa um período grande, extenso de monarquia, a gente pensa, então, numa estrutura política forte, que conseguiu se manter por tanto tempo, né? E essa virada para a República em 1889, então a gente pensa, poxa, para mudar um regime político que já está há tanto tempo estabelecido, para um outro diferente, deve ter sido um grande evento, foi algo extremamente impactante, com grande participação popular, com grande mobilização pública. A proclamação da República deve ter sido um evento grandiosíssimo, né? E alguns têm essa ideia fixada, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso condiz com as suas pesquisas? A tal farsa da República, ela realmente existe? Esse evento, essa proclamação da República, de fato foi essa grande conclamação popular, o povo foi às ruas pedir a queda do imperador, chega, não queremos mais, agora queremos Marechal Deodoro, chega de Dom Pedro, foi isso? Não, professor, existe um grande historiador do primeiro do primeiro reinado, que é o Otávio Tarquínio de Souza, e que ele fala que as revoluções no Brasil acontecem sem povo. Pior, ele fala que não existe povo na história do Brasil. Existe população, existe gente, mas não existe povo como agente de transformação política. Essa é a ideia dele. O que é muito interessante, porque, de fato, as nossas grandes rupturas, elas são... É uma contradição falar em revolução de elite, né? Mas a gente pode chamar rupturas de elite, né? Isso aconteceu na independência e aconteceu na República. Então, na República, por exemplo, tem uma crônica de um famoso jornalista na época, chamado Aristides Lobo,
em que ele diz que o povo assistiu a tudo aquilo bestializado. Olha aí, você tem o livro do José Murilo de Carvalho, que é um livro ótimo. Sim. Porque ele diz o seguinte: o povo pensou que aquilo era um desfile militar, uma parada. Ninguém entendeu exatamente o que estava acontecendo no Rio de Janeiro naquela manhã do dia 15 de novembro de 1889. Achou que era uma parada militar. E foi, de fato, um golpe militar com pouquíssima participação popular. Mas, para entender isso, é preciso voltar lá atrás, na época da independência, para entender duas coisas importantes a respeito da formação do Estado brasileiro no século XIX. Primeiro, a manutenção da integridade territorial. Por que o Brasil se manteve unido e não se fragmentou em 3, 4, 5 países independentes, como aconteceu com a América Espanhola? É uma pergunta importante. A segunda, por que o Brasil se manteve como monarquia? É um caso único na América. O Brasil foi monarquia durante 67 anos, ou 75 se a gente incluía o período de 13 anos da corte do Dom João do Rio de Janeiro. Mas, formalmente, o Brasil, depois de 1819, foi um império, 2 impérios, primeiro reinado, segundo reinado, e monarquia durante 67 anos, incluindo esse período da regência, de 1931 a 1840. E a explicação está, no meu entender, em 2 coisas fundamentais. A primeira é a vinda da corte para o Rio de Janeiro em 1808. A segunda é a escravidão. Acho que são 2 fenômenos, 2 eventos fundamentais para entender por que o Brasil não se fragmentou, não se dividiu, e por que o Brasil se manteve como monarquia. Por que o Brasil não se dividiu? Porque, ao ir para o Rio de Janeiro, o Dom João criou o que o José Bonifácio Andrade Silva chamava de um centro de união e poder. Até então, as províncias, as capitanias, as províncias, eram rivais entre si. Aliás, haviam 2 Brasis completamente diferentes um do outro. O Grão-Pará-Maranhão, que era governado a partir de São Luís do Maranhão e se reportava diretamente a Lisboa, e o Estado do Brasil, que era governado a partir do Rio de Janeiro. Primeiro de Salvador, depois do Rio de Janeiro. E eram 2 Brasis estranhos, praticamente não se comunicavam. Era muito mais fácil você ir de Belém do Pará e São Luís do Maranhão a Lisboa do que ao Rio de Janeiro, até pelas correntes e ventos marítimos da época. Com a chegada da corte, o Dom João passa a funcionar como um centro que aglutina os interesses dessa elite regional, que era rival, isolada no território, mas também como um centro de força. Toda vez que uma província tentou se separar, essa monarquia interveio e impediu a fragmentação territorial. Então, em 1817, houve uma revolução republicana em Pernambuco. Pernambuco tentou se tornar independente junto com os vizinhos. Foi a corte de Dom João que mobilizou forças militares, interveio em Pernambuco e impediu a separação. Na Guerra da Independência, os portugueses tentaram manter a Bahia. Ocuparam Salvador, ocuparam também Maranhão, Piauí e o Pará, e tentaram isolar o Dom Pedro. E tentaram ganhar a guerra no Norte e Nordeste e depois pegar o Dom Pedro no Rio de Janeiro. Foi a monarquia brasileira, uma continuação da monarquia portuguesa, que mobilizou, contratou, comprou navios, armas, e contratou mercenários, o almirante Cochrane, que foi o primeiro grande comandante da Marinha Brasileira, e expulsou os portugueses do Nordeste e manteve a integridade territorial. Logo depois teve a Confederação do Equador, de 1824-25, em que, de novo, o Nordeste tentou se separar do Brasil. É a monarquia brasileira que intervém lá e impede. E aí tem vários outros episódios. Tem as rebeliões da regência, tem a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então, isso é muito importante, porque isso não aconteceu com a América Espanhola. O rei da Espanha tentou fugir também para o México e foi aprisionado pelas tropas de Napoleão Bonaparte antes de embarcar. E aí a América Espanhola ficou à deriva. Os caudilhos regionais, que eram rivais tanto quanto os senhores políticos e chefes políticos brasileiros, entraram em guerra entre si, uma guerra republicana. E a América Espanhola se fragmentou numa constelação de países independentes, né? Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, México e assim por diante.
Isso não aconteceu no Brasil, porque a monarquia se transferiu para o Rio de Janeiro e passou a funcionar, primeiro, aglutinando os interesses da elite brasileira, criando um ambiente de corte no Rio de Janeiro, em que esses senhores regionais passaram a negociar, a fazer negociações políticas, a casar os filhos entre si. A monarquia criou uma escola de direito em Olinda e Recife e outra em São Paulo, e a elite passou a se encontrar pela primeira vez, e há uma elite de advogados no segundo reinado, que governa o Brasil, e que pactuava os seus acordos nessas escolas, escola de medicina, escola de direito. Então, isso explica a manutenção da integridade territorial brasileira. Aí entra o fenômeno da escravidão. Na época da independência, o Brasil era o maior território escravista da América. Salvador e Rio de Janeiro eram as maiores cidades africanas fora da África, 2 cidades negras. E havia muito medo no Brasil nessa época. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, que é um grande historiador paulista, ele diz que o sentimento de medo funcionou como um amálgama no projeto de independência. Porque havia 2 medos. Primeiro, o medo de que o Brasil mergulhasse numa guerra civil republicana, como estava acontecendo com a América Espanhola. E aí o Brasil se fragmentaria. Pior, nessa hipótese, como o Brasil não tinha forças armadas, não tinha marinha, não tinha exército, os caciques regionais teriam que armar os seus escravos, porque era a força disponível para lutar essa guerra civil republicana. Esses escravos armados e imbuídos das ideias libertárias que chegavam da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, poderiam reivindicar a sua liberdade. Porque foi isso que aconteceu em 1792, ou 89, depois 92, no Haiti. Durante a Revolução Francesa, a confusão entre os brancos franceses da Revolução Francesa, os escravos pegaram em armas e trucidaram os brancos. Houve um massacre na independência do Haiti. Então havia um grande medo no Brasil do chamado haitiísmo, que houvesse, primeiro, uma guerra civil republicana, que fragmentasse o Brasil, e segundo, uma guerra étnica, em que os negros, que eram maioria, os escravos, trucidassem os brancos. A soma desses 2 medos fez com que a elite brasileira se aglutinasse em torno do príncipe regente, futuro imperador Pedro I, mantivesse o território unido, lutasse pela manutenção da integridade territorial brasileira e mantivesse a escravidão, e impedisse uma guerra civil republicana, impedisse uma bomba social que estava armada. Então é muito interessante, porque há um pacto conservador na independência do Brasil. O Brasil rompe os seus vínculos com Portugal, mas mantém a estrutura social vigente. Não acaba com o tráfico negreiro, não acaba com a escravidão, não faz reforma agrária, não distribui riqueza, não alfabetiza as pessoas. Estima-se que na época mais de 99% da população fosse analfabeta, porque o Brasil nunca investiu em educação e continua não investir até hoje. Então, para manter os seus interesses, o Brasil vai por uma via totalmente diferente do resto da América. Ele se mantém unido, mas tem um preço à união do território. É a manutenção da monarquia. E essa manutenção da monarquia é um pacto entre o trono brasileiro e a aristocracia rural escravista. Um apoia o outro e um não mexe no interesse do outro. A imensa maioria dos títulos de barão, de visconde, do primeiro e do segundo reinado, vão para os fazendeiros, para os barões do café, para os senhores de engenho, que eram o sustentáculo, era o alicerce da monarquia. Só que o século XIX é um século muito transformador. O Brasil começa a ser arejado e afetado pelas revoluções que estavam acontecendo ao redor do mundo. Tem Revolução Republicana, as monarquias vão caindo uma a uma, tem o abolicionismo que nasce na Inglaterra e nos Estados Unidos, e tudo isso vai chegando no Brasil. E chega uma hora que esses assuntos se tornam tão importantes, a campanha abolicionista, que começa em 1870, depois da Guerra do Paraguai, ela é a primeira grande campanha popular de rua da história do Brasil. Milhares de pessoas foram para a rua para ouvir o José do Patrocínio, o Joaquim Nabuco, o André Rebouças, o Luiz Gama. Então, o trono brasileiro se vê pressionado por essas ideias e o trono se converte ao abolicionismo e faz a Lei Áurea de 1888. E aí o edifício desaba. Então eu diria assim, agora para ir finalmente a resposta da sua pergunta, né, professora? A monarquia mais implodiu do que foi derrubada.
É um edifício, o pacto que tinha funcionado desde 1822 entre os fazendeiros, os barões do café, os senhores de engenho, os mineradores de ouro e diamante, os pecuaristas, os charqueadores do Rio Grande do Sul. Esse pacto que tinha mantido a monarquia brasileira desaba em 1888 com a Lei Áurea. Os fazendeiros se sentiram traídos e migraram para a campanha republicana, que estava em andamento. Só que os republicanos, apesar disso, eles não tinham voto, eles não conseguiam chegar ao poder pelas urnas, até porque tinha muita fraude nas eleições durante o Império Brasileiro. Então eles se aproveitam de uma série de divergências entre as Forças Armadas, chamada questão militar, e o Império Brasileiro. Isso começa depois da Guerra do Paraguai. O Exército começa a se sentir desprestigiado, aquelas lideranças que tinham sido promovidas, o Duque de Caxias, General Osório, Mairene Tamandaré, são todas as lideranças políticas importantes que nascem durante a Guerra do Paraguai, porque o Brasil precisava mobilizar forças e deu grande prestígio às Forças Armadas. Isso deixou de existir depois da guerra. Então eles perderam prestígio político, perderam o orçamento, os soldos foram congelados. Aí nasce a chamada questão militar. E é isso que vai derrubar o trono na manhã do dia 15 de novembro de 1889. Um golpe militar. Uma questão militar entre as Forças Armadas e o Império Brasileiro, e os militares se aderem à campanha republicana, que era até então civil, e derrubam o Império. Então é muito interessante isso. Esse Império ele mais desmorona do que é derrubado. E é por isso que tem essa história, né? O povo assistiu a tudo aquilo bestializado. Como o povo tinha assistido tudo aquilo bestializado em 1822. Se você olhar o quadro do Pedro Américo, o Grito de Ipiranga, não tem povo ali. Está o príncipe em cima da colina, um cavalo, alazão, a guarda de honra, os dragões de Ipiranga, e não tem povo nessa história, como não tinha povo em 1889. Sim, muito interessante. Então, eu acho importante a gente frisar essa ideia de que houve um golpe. A República Brasileira iniciou-se com um golpe, né? Que eu acho que esse conceito do que é um golpe, às vezes não está muito claro para os meninos, para os nossos alunos, né? Quando se aproveita de circunstâncias favoráveis para retirar arbitrariamente um governo que está estabelecido, né? Porém, professor, embora no momento da proclamação da República, lá no 15 de novembro de 1889, não tenha havido, de fato, essa mobilização popular, a consolidação da República, o pós-proclamação, ele foi um pouquinho mais complicado, né? Porque não basta proclamar a República, dizer, olha, a partir de agora acabou o Império, agora a gente tem presidente, vamos ter aqui uma República da Espada, daqui a pouco a gente tem umas eleições. Não é isso, né? Precisa que esse regime seja reconhecido e se consolide, né? E não foi um processo tão simples. Se não teve participação popular na proclamação, a gente vai ter muita mobilização popular no pós-proclamação da República. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente teve várias revoltas, né, populares nessa República. Sim, professora, a pergunta é muito boa. Se a senhora me permite, eu vou fazer de novo uma ponte com a independência. Eu acho que é impossível, né, observar a só proclamação da República. É preciso observar antes também. Eu diria que há o que eu chamaria de um sentimento de orfandade na história do Brasil, nas nossas chamadas revoluções, nas nossas rupturas. No processo de independência, houve grandes expectativas que foram alimentadas por parte da elite brasileira nos escravos, nos ribeirinhos, nos sertanejos, nos pobres, nos analfabetos, naqueles que não tinham terra, não tinham poder algum. A independência do Brasil, que realmente chegou às ruas, na imprensa, teve guerra, né? Teve guerra em Salvador, teve guerra na Batalha do Genipapo, no Piauí. Ela chegou até o povo, e aí alimentou esperanças de melhoria de vida, e não aconteceu. A ruptura da independência perpetuou a estrutura social vigente. E o resultado é uma série de revoltas a partir de 1831, que é o ano da abdicação do Dom Pedro, que são as revoltas do período da regência.
Então tem a revolta dos cabanos, tem a cabanagem, tem a balaiada, tem a sabinada, tem a Revolução Liberal em São Paulo e Minas Gerais, tem a farroupilha, uma série de revoluções que geralmente envolvem pobres, ribeirinhos, sertanejos, pessoas muito, muito à margem da sociedade brasileira, e que são duramente reprimidas pelo Império. O Império Brasileiro, de fato, se consolida quando ele aniquila as revoluções do período da regência. É assim, e é interessante, porque aí, por exemplo, entra em cena um personagem importante, que é o Duque de Caxias, que entra para a história como o pacificador, né? Aquele que bota ordem na casa, suaviza os conflitos, impede as revoluções. Esse Brasil que ameaça vir à tona, como se fosse uma lava vulcânica, ele é controlado. Então, há uma sensação de orfandade na independência do Brasil. Isso vai acontecer na República também. Porque a República alimentou muitas expectativas de liberdade de imprensa, de direitos civis, de direito ao voto, de incorporação dessas minorias que até então estavam excluídas, de alfabetização, de distribuição de terras. Durante a campanha abolicionista, por exemplo, o Joaquim Nabuco e o André Rebouças defendiam a ideia de uma democracia rural, que era o seguinte: distribuir a terra por uma reforma agrária mediante a taxação progressiva do latifúndio improdutivo. E essas terras seriam distribuídas para a imensa maioria que não tinha propriedade alguma. E a propriedade era símbolo de pobreza e de riqueza e poder no Brasil. Isso não aconteceu. Ao contrário, veio um golpe militar, logo em seguida essa república se torna uma ditadura com Floriano Peixoto, que fechou o Congresso, e foi um governo terrível que, assim, reprimiu, exilou, mandou matar muitas pessoas. E aí essa sensação de orfandade vem à tona numa série de revoltas. Então você tem a Revolução Federalista no Sul, que é quase uma réplica da Revolução Farroupilha, em que os gaúchos pegaram armas contra o Floriano Peixoto. Tem uma revolta da Armada, da Marinha também. E tem principalmente a Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Somado tudo isso, morreram cerca de 30 mil pessoas. E aí o Floriano Peixoto impõe a ordem, né? Ele é chamado o Marechal de Ferro. Ele impõe a ordem de cima para baixo, ele consolida a República, muita gente morre, tem muita frustração. Interessante, eu cito um líder republicano que, durante o governo Floriano Peixoto, ele diz: mas não era essa república que eu queria. O José do Patrocínio é exilado, o Silva Jardim, que foi um grande chefe republicano, foi para a Itália e morreu tragado pela cratera do vulcão Vesúvio. Eu acho que ele se suicidou. O André Rebouças se suicidou na Ilha da Madeira, se atirando de um penhasco. Há uma frustração. Assim, muita gente tem vários casos de suicídio, né? Logo depois da proclamação da República. Muita gente morre. E aí acontece uma coisa curiosa. A ordem é restaurada quando a ordem monárquica também volta a ser restaurada, no governo Prudente de Moraes e Campos Salles. Que aí começa a República dos Fazendeiros, a política do café com leite. Então, a mesma aristocracia que tinha mandado no primeiro reinado, no segundo reinado, que era escravista na época, agora não mais, porque tinha tido, ela volta a comandar os destinos da República. Ela passa a pactuar o poder entre si, as chamadas oligarquias regionais. Tem muita fraude, o regime dos coronéis, o clientelismo, o nepotismo, a corrupção, que é a característica da República Velha, né, que vai até 1930, quando há a Revolução de 30 do Getúlio Vargas, que tenta mudar alguma coisa, mas logo ele é cooptado de novo por essa elite e passa a fazer a divisão de poder como antes. E depois o Brasil tem um breve período de democracia, de 46 a 54 e depois 64, e vem o regime militar prometendo mudanças e logo é cooptado pelas suas oligarquias da arena, e assim por diante. Vem a democracia depois, e o pacto que a gente viu recentemente de
de tomar lá da cá em Brasília. Então é como se fosse uma bolha assassina. Quem sabe um dia até eu escrevo esse livro, A Bolha Assassina, que é essa elite regional que não importa que revolução ocorra, seja a Inconfidência Mineira, seja a Independência, a República, 1930, 64, a campanha das diretas, ela sempre dá um jeito de recuperar o poder e pactuar entre si, excluindo a imensa maioria de qualquer oportunidade. Então, é um fio condutor, né, da história do Brasil. Esse Brasil que vai perdendo oportunidades de mudanças estruturais. Sim, eu já vou pegar um pouco da sua fala e linkar com esses os seus dois últimos, né, livros. Inclusive, eu acho que o Escravidão 2, você está no processo, né, de divulgação dele e tudo mais. Pensando nesse rastro que você fala, né, primeiro de autoritarismo, né, nesse processo da proclamação, que essa lógica de uma república autoritária que existe no Brasil, né, que começa com um golpe, que esse golpe se renova ao longo do século XX, e a gente vê ainda os resquícios dele hoje, mas principalmente essa questão dessas elites que estão no comando do Brasil há tanto tempo, né, esses cafeicultores lá do século XIX, que assumem também essa primeira república no café com leite depois, e pensando nesse povo pobre que você citou, primeiro nos escravos, nos ex-escravos e nessas pessoas, né, de terras distantes, desse Brasil que não é esse Brasil do Sudeste, né, que é o Brasil lá do sertão, que é o povo abandonado, né? O que representou para esse povo essa mudança de regime? Representou, de fato, alguma mudança, né? Principalmente pensando no pós-abolição, esse negro que agora está alforriado. Quais foram as condições que ele encontrou nesse Brasil pós-abolição? Se essa cidadania, de fato, chegou a esse negro, e a gente tentar pensar isso como uma linha, né, até hoje, o que a gente ainda colhe desse processo até hoje, pensando em tudo isso que você falou, do mito da democracia racial, das oportunidades, das elites que ainda permanecem no poder e vão se renovando. É incrível essa renovação, né, porque passa regime, passa eleição, e estão sempre lá, os homens brancos comandando o Brasil, né? Eu queria que você falasse eu acho que tem... essa pergunta é interessante, né, porque o brasileiro tem uma certa dificuldade em se reconhecer no Brasil, né? Eu observo muito, assim, tem algumas coisas muito simbólicas, né? Por exemplo, a nossa relação com os nossos símbolos nacionais, com a bandeira, com o hino nacional, são coisas muito fugazes, assim, na Copa do Mundo, na morte do Tancredo Neves, do Ayrton Senna, ou então eles são apropriados por partidos políticos, como aconteceu recentemente, no 7 de setembro, como se fosse apenas de uma parte da população e não de outra. Mas depois as pessoas meio que se desencantam com símbolos nacionais, né? Assim, porque, na verdade, a pergunta é, de quem é esse Brasil de fato, né? A serviço de quem está o Brasil? Eu acho que essa é uma pergunta que fica o tempo todo, né? E é interessante observar alguns números, né? Quer dizer, na época que a corte de Dom João chegou ao Rio de Janeiro, em 1808, a imensa maioria da população era analfabeta, escrava e pobre. O índice de analfabetismo era de 99%. Aí você pega todo o primeiro reinado e o longo segundo reinado, quase meio século, né? O Dom Pedro II governou 49 anos e chega a República. 90% de analfabetos. Aí você continua caminhando para frente, vai o ano que eu nasci, 1956. 50% de analfabetos. No ano que eu nasci. Fala, como é que vai construir um país assim? Não tem condição. Como é que vai fazer? Como é que você vai... Um país que não investe em educação, nunca vai investir em ciência, nunca vai investir em tecnologia, nunca vai ter prêmio Nobel, nunca vai ter pesquisa. Na hora que chegar uma epidemia de Covid, vai ficar humilhado de pires na mão pedindo o IFA da Índia e da China, porque
não investiu em ciência e tecnologia. Então, é um país dependente de soluções que chegam de fora. Então, são essas frustrações que vão ficando no ar, né? Porque isso se repete de novo no final do século XIX, que é o período da nossa live aqui. Os nossos grandes abolicionistas, vou citar de novo, né? André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, 3 negros e 1 branco. Eles defendiam 2 abolições. A primeira era parar e comprar e vender gente, como o Brasil tinha feito desde a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral à Bahia, né? Primeira carga de pessoas escravizadas que cruzam o Atlântico é de 1511 e sai de Salvador e vai para Lisboa, levando um grupo de indígenas que seriam leiloados em Portugal. Então, essa ideia de comprar e vender gente como mercadoria começa logo com a chegada dos portugueses. E a Lei Áurea acabou com isso. Formalmente passou a ser ilegal comprar e vender gente. Mas os abolicionistas defendiam uma segunda abolição, que era da terra, trabalho, educação, moradia, segurança, saúde, oportunidades para os ex-escravos e seus descendentes. Isso o Brasil nunca fez. Existe um projeto de Brasil que ficou abortado no século XIX e que, curiosamente, já era, fazendo a ponte de novo, já era defendido pelo José Bonifácio de Andrade Silva lá em 1821, e 22 e 23, que defendia educação, reforma agrária, incentivo à indústria, ao comércio, até a transferência da capital para o centro-oeste, o José Bonifácio defendia. Isso não aconteceu. Então, a gente vai pagando um preço das decisões que os brasileiros da época não tiveram a coragem ou não puderam adotar. É como se fosse um caixão de defunto, pesado, que a gente vai arrastando e atrapalha a nossa caminhada em direção ao futuro. O Brasil fica amarrado por reformas que não teve a coragem ou não conseguiu de fazer no passado. E essas dívidas vão se acumulando. Não é que assim... Por isso que às vezes eu fico assustado quando, por exemplo, eu defendo a ideia de que é preciso haver perdão, é preciso haver reconciliação, reparação, e as pessoas falam, não, o que passou, passou. Por que eu vou me responsabilizar pela escravidão se eu nunca escravizei ninguém? E o meu pai também não escravizou ninguém. Escravizar é coisa do século XIX. Porque uma sociedade nacional é um pacto que se perpetua no futuro. O que uma geração não fez, a outra vai ter que fazer. O que essa geração atual não fizer, a seguinte vai ter que fazer. Então, assim, são dívidas que vão se acumulando e vão travando o nosso desenvolvimento. Então, por isso que eu falo que escravidão não é assunto do passado, é assunto do futuro, porque hoje, dada a falta dessa segunda abolição, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, em todos os critérios que a gente queira medir, por saúde, educação, moradia, por renda. Há um abismo entre o Brasil branco, descendente de colonizadores europeus, e o Brasil negro ou indígena, descendente de escravizados. E essa é a imensa maioria dos brasileiros. Então, professora, se a gente lembrar que nesse início do século XXI, a riqueza das nações não está mais nos seus recursos naturais, mas está no capital humano, é o conhecimento humano, é a educação, é a ciência e a tecnologia que estão revolucionando o mundo e criando riqueza, criando Amazon, Apple, iPhone, Netflix, Tesla, SpaceX e um monte de coisas que estão gerando riqueza. O Brasil nunca vai ser um país rico e desenvolvido enquanto abandonar a imensa maioria da população à própria sorte, como fez em 1888, como fez em 1889 e continua fazendo até hoje, porque nós não estamos formando o capital humano. Nós vamos continuar sendo um país pobre, injusto, indigno dos nossos sonhos. Então, esta segunda abolição que nunca foi feita continua à espera de ser feita. E esse é o desafio que nós, dessa geração, desse início do século XXI, temos diante de nós. O que é fazer a segunda abolição? É promover oportunidades para todos, é promover educação, é promover saúde, emprego, moradia, distribuir riquezas, é investir em ciência, é investir em tecnologia. É isso que vai fazer. Então, às vezes eu caminho, né, pelas ruas do Rio de Janeiro, de Salvador, eu fico observando aqueles jovens ali trabalhando como vendedores ambulantes,
em condições muito precárias. Eu me pergunto, quantos talentos morreram ali? Quantos maestros, quantos compositores, engenheiros, médicos, cientistas, lideranças políticas jamais vão se manifestar porque o Brasil não fez essa segunda abolição? É riqueza brasileira que está sendo jogada fora, desperdiçada. Pior, o Brasil é um país tão frustrante que hoje muitos dos nossos jovens talentosos estão indo embora. Vão procurar emprego, vão procurar oportunidades, fazer doutorado, pós-doutorado em universidades estrangeiras e não voltam nunca mais. Então, nós estamos perdendo a oportunidade por deixar de investir e valorizar a nossa gente. E é esse o nosso desafio hoje. Bom, eu acho que essa sua última fala, assim, eu acho que ela é bem propícia, porque a gente vive hoje um contexto de, como você mesmo colocou, né, de negação do nosso passado, negação das nossas raízes, negação das consequências das escolhas que foram feitas no passado que reverberam no nosso presente, né, e tem tudo a ver, né, voltar lá no século XIX explica muito do que a gente está observando hoje. A gente tem mais 10 minutos, eu queria passar também um pouco para os nossos colegas, professores, tem algo a acrescentar, alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu tenho uma pergunta. Eu também. Então vamos por partes. Começa aí, Bruno. Sobre essa fala sobre investimento em educação, né? Eu enxergo muito essa falta de investimento em educação no Brasil como um projeto político dessa elite branca que não quer que os desfavorecidos nessa visão tenham acesso à informação e ao conhecimento e o amor como nação, porque isso é perigoso. Povo que tem conhecimento dá trabalho e não deixa essas atrocidades todas que têm acontecido passarem ilesas, né? Hoje a gente tem um pacifismo, de certa forma, da nossa população, por causa de um projeto político muito antigo no nosso país, que é não dar informação para a massa, né? Era isso. Professor, eu acho que tem razão. A pergunta é boa, porque a ignorância é uma ferramenta de manter o controle, mas também a educação, na maneira como ela reproduz conhecimento, pode ser um instrumento de dominação. Isso é que é interessante. E os portugueses sabiam disso. Então, esse Brasil colonial, até 1808, nunca investiu em educação. Só tinha analfabeto. A primeira universidade brasileira é de 1912, quase 100 anos depois. Aliás, são 3 primeiras universidades brasileiras. A do Amazonas, a do Paraná e a Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ, no Rio de Janeiro. Então, assim, é muito interessante isso. Já no século XVII, todas as grandes universidades brasileiras já estavam lá. Na época da independência, a América Espanhola tinha 22 universidades. O Brasil só foi ter a primeira em 1912. Então, observa que é um projeto nacional de dominação. Claro, pessoas ignorantes são muito mais manipuláveis. Mas aí eu entro na segunda questão também. A maneira como se constrói a educação, a reprodução do conhecimento, também pode ser um instrumento de dominação. Até recentemente, a escravidão era um não assunto nos livros didáticos brasileiros. Agora sim, tem uma lei que obriga ensino do estudo da África e da história negra. Mas até recentemente esse assunto não existia. Quando eu estava no ensino fundamental, eu mal ouvi falar da Princesa Isabel, se muito. Até hoje o Brasil não tem um grande Museu Nacional da Escravidão. Tem Museu da Língua Portuguesa, tem Museu do Amanhã, tem um monte de museu. Aliás, merece uma visita. Mas não tem um grande museu da história negra e da escravidão. É um projeto nacional de esquecimento. A maneira como você reproduz o conhecimento também serve como um meio de dominação. E por isso que é importante, por isso que eu sou contra essa história de escola sem partido e tal. A sala de aula tem que ser um ambiente da mais ampla liberdade de pensamento e de discussão, de questionar inclusive o que está nos livros e nos currículos. É muito importante, porque é isso que faz a riqueza da educação no Brasil. Exatamente. Professor, eu queria fazer um comentário e uma pergunta, na verdade. O comentário que eu queria fazer é justamente sobre essa questão da história que não é contada, né? De como que determinadas versões da história elas não são ditas
para a população em geral, vamos dizer assim, né, para o senso comum, né? E como que isso vai introjectando dentro da nossa cultura e da nossa realidade, né? Até certo ponto, você ouve tanto que determinada versão da história, que no fim das contas você virou aquilo ali com verdade absoluta, né? E o nosso festival que começa hoje, ele tem um viés de resistência, de contar justamente, mostrar essas pessoas, mostrar essa história, para que se tenha a informação adequada e que a sociedade possa ser mais equitativa e igualitária para todos, né? A minha pergunta é a seguinte: até que ponto, e voltando justamente no que o senhor disse lá no início, que hoje se tem uma visão daquela história contada sobre outros olhares, etc, etc. Será que em algum momento, num futuro mais próximo, o senhor enxerga que a gente poderá ter essa visão de resistência de justamente da classe, do grupo social que realmente necessita contar essa história e se apropriar para as mudanças sociais, que isso possa acontecer? Sim, professor, depois de tudo que eu falei até agora, dá a impressão que eu sou uma pessoa pessimista em relação ao Brasil, né? Tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muita injustiça. Mas, curiosamente, eu sou otimista. Eu acho que nós estamos vivendo hoje um período riquíssimo de questionamento a respeito do Brasil, a respeito da nossa identidade, a respeito do que nós somos, do que nós achávamos que éramos e não somos, do que nós gostaríamos de ser no futuro. Existem visões muito antagônicas de Brasil sendo discutidas agora. Isso é de uma riqueza muito grande. Eu acho que vai emergir aí uma nova consciência e um Brasil novo. A gente não pode se desanimar, né, com o que está acontecendo. Aliás, o ser humano vive da esperança, né? A esperança é o fio condutor da história. Isso vale para a esperança, vale para a paz. Outro dia eu vi um sermão do Papa Francisco, em que ele falou, olha, nunca houve paz na história da humanidade. A história da humanidade é marcada por guerra, por sangue, por sofrimento, mas nós temos o dever de sonhar e lutar pela paz, porque é isso que nos humaniza. É isso que nos faz ser humanos, é o desejo de alguma coisa melhor. E é isso que nos humaniza como brasileiros, é o desejo de justiça social, o desejo de um futuro melhor. E eu acho que hoje essas discussões estão sendo feitas no ambiente escolar, nas empresas, na imprensa, nas redes sociais. Eu acho que disso vai sair um fruto bom. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é calibrar as expectativas, né? Os passivos são tão grandes, são tão antigos, que as mudanças vão vir mais lentamente do que nós imaginávamos, né? São mudanças que vão exigir o trabalho de muitas gerações. Eu cito um exemplo frequentemente, que é o brasileiro lê pouco. Se eu não me engano, apenas um exemplar per capita por ano, descontados os livros didáticos. É nada. Mas 60% dos não leitores nunca viram o pai e a mãe com o livro na mão. Olha que coisa interessante. A escola sozinha não vai resolver esse desafio. Isso sai de casa, de dentro das famílias. Isso envolve uma mudança de natureza cultural, de 2, 3 gerações, se muito. Então, eu estou dando um exemplo porque são mudanças tão profundas, envolvem uma mudança cultural, de mentalidade, de natureza psicológica, que vai demorar bastante. Mas eu já perdi a esperança de ver o Brasil dos meus sonhos, talvez a minha neta, talvez os meus bisnetos. Mas a gente tem que continuar sonhando, a gente tem que continuar lutando por isso no dia a dia, né? Virgínia, professor, ouvindo o senhor falar, e a Dani também, uma coisa muito engraçada é que praticamente quase não tem a presença feminina protagonizando muitas partes da nossa história. Elas são personagens secundários, elas não existiram. Quem são essas mulheres que a gente não vê na história do Brasil? Ou essas histórias só não foram contadas? Sim, é isso. Essas histórias não foram contadas, né? No meu segundo volume de escravidão, eu tenho um capítulo sobre as mulheres. E assim, a história brasileira é uma história branca, europeia e masculina.
Mas quando você vai no detalhe, as mulheres foram protagonistas de inúmeras histórias maravilhosas, de construir soluções, de, inclusive, no ambiente da escravidão, de construir resistências que nem sempre implicavam em pegar em armas, fugir, formar quilombos, mas de formar alianças sutis, de participar de irmandades religiosas, de formar alianças de apadrinhamento, de parentescos, que permitiram a sobrevivência e a inserção social desses homens e mulheres, das suas famílias, num ambiente absolutamente desumano. Então é muito interessante o papel. Se a mulher branca ficou escondida, imagina a mulher negra. Mas, assim, existe um... Agora, é interessante também, eu participei de uma live ontem com os professores do SESC de São Paulo, e junto estava a Mary Del Priore, que é uma historiadora que eu respeito muito. E ela citou uma coisa que me chamou muita atenção a respeito do papel das mulheres. Ela fala, não é por falta de protagonismo, é a maneira como a gente conta essa história. Então ela disse que um tempo atrás, no Enem, tinha uma fala feminista da Simone de Beauvoir, mulher do Sartre. Mas ela fala, por que puseram essa questão da Simone de Beauvoir e não da Nízia Floresta, que foi uma grande feminista brasileira que falava exatamente as mesmas coisas que a Simone de Beauvoir falava. Então, você vê que a maneira de jogar luz nesses personagens também, não é que eles não existiram, eles estão lá, mas às vezes a gente ignora de forma proposital, ou então para seguir o modismo. Todo mundo fala do Sartre e da Simone de Beauvoir, vamos falar dela e não da Nízia Floresta, e assim por diante, né? Flávio, gostaria de falar? Vou falar, eu Acabando. vou tentar ser o mais sucinto, né? Eu ficaria aqui um dia inteiro conversando com o professor Laurentino. É muito bom ouvir, né, a voz de uma pessoa que tem uma sensatez e fala com propriedade. Isso é muito bom. E eu estou muito feliz porque na fala dele a gente percebe, né, e eu, enquanto professor, me sinto contemplado no sentido do meu valor, né, do nosso valor enquanto professor, num país onde a educação é tão sucateada, tão desvalorizada, e aí a gente ouve, né, pelas falas dele, a gente percebe o quão importante é o nosso papel nesse processo, né? E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? A gente sabe dessa capacidade desse viés, né, do escritor que o senhor é, e a Dani falou no início, né, dessa capacidade de desconstrução, né, desses personagens que são tão enaltecidos, né, de trazer esses personagens para um mundo mais real, mais palpável, né, em que nós, enquanto leitores, possamos nos identificar com esses personagens e saber que esses personagens eles também, né, têm um caráter mais humano mesmo, né? E aí eu queria, aproveitando isso, né, que o senhor dissesse de que maneira, né, se dá esse processo da escrita no seu processo de escrita, né, como que essas personagens elas são constituídas e de que maneira isso pode, né, colaborar, né? A gente está falando de leitores, né, o Brasil é um país que em que a leitura não é muito valorizada, então se a gente pensar, por exemplo, que um livro, né, ele se aproxima mais desses leitores por conta dessa desconstrução desse enaltecido personagem, eu queria que o senhor falasse como que a escola poderia aproveitar desses personagens, né, e se tornar ou constituir aí um povo que realmente seja um povo agente transformador, né, pegando aquela fala que o senhor disse anteriormente, né, de que muitas revoluções o povo não participou, o povo só estava lá de espectador. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho do processo de construção das personagens dos livros e como isso, né, essa aproximação, né, pode fazer com que a escola, né, seja esse agente transformador na vida desses alunos e tal. Sim, a pergunta é boa, professor, porque eu acho que explica bastante do meu trabalho, né? Eu
eu sou um jornalista, eu não sou um historiador acadêmico. Então, portanto, o meu jeito de trabalhar é um pouco diferente. Eu faço livros, reportagens. E a reportagem, ela desenvolveu técnicas de atrair e reter a atenção do leitor. Inclui a forma como eu faço um título, um subtítulo, como é que eu começo um texto, como é que eu construo, mas também onde eu jogo luz num determinado momento e no outro. Então, por exemplo, a história ela é constituída, acho que, de dois grandes elementos, que são as conjunturas, as circunstâncias e os personagens. Se um livro ficar muito na conjuntura, na circunstância econômica, política, diplomática, militar, e esquecer os personagens, o livro fica muito complexo, ele fica muito profundo para um estudante adolescente, uma criança entender. Se eu ficar só no personagem, eu deixo uma outra dimensão importante, que é o que estava acontecendo no mundo naquela época. Qual era a história da humanidade na época da independência do Brasil e da República? O que estava acontecendo em volta, né? As grandes revoluções tecnológicas, as ideias. Portanto, eu esqueço a conjuntura. Eu procuro mesclar as duas coisas. Então, eu procuro, quando eu falo das conjunturas, eu procuro personagens símbolos que me ajudem a refletir sobre determinados papéis. Então, a gente acabou de falar sobre as mulheres. Eu tenho um capítulo no livro Escravidão sobre as mulheres no Brasil do século XVIII. E logo em seguida eu faço um outro capítulo sobre a Chica da Silva, que é um personagem. Isso aproxima a história do leitor de hoje. Ou seja, essa história ganha carne e osso, e sangue, e ela fica mais palpável. E outra coisa que eu faço também é a reportagem, que é visitar os locais em que as coisas aconteceram, porque, curiosamente, tem muita informação lá. Então, para fazer o livro 1822, eu fui em Salvador, acompanhei o 2 de julho, que é a data da expulsão dos portugueses, vi aquela festa nas ruas que o resto do Brasil não conhece, fui ao local da Batalha do Genipapo, no Piauí, no dia 13, que aconteceu no dia 13 de março de 1823, fui lá, estudei meticulosamente as margens de Ipiranga, que hoje está todo emporcalhado, poluído, abandonado pela cidade de São Paulo, e eu vou trazendo isso para o meu texto. E isso também atualiza a história. Eu fui a Petrópolis, né, que é vizinho de vocês aí. Então, eu fui a Petrópolis, eu lembro que eu cheguei em Petrópolis e tive uma sensação de estranheza no ar. Tem lá o Palácio Imperial, o Museu Imperial, tem a Casa dos Barões, da Princesa Isabel, tem aquela arquitetura, tem o Palácio de Cristal. Aí você olha nos morros, está cheio de laje, cheio de uma população muito pobre, de casas que desabam na chuva do verão, e um comércio muito banal de vendedores ambulantes nas ruas, muito barulhento. Aí eu comecei a perceber que tinha dois Brasis ali. Isso me ajudou a construir um capítulo no livro 1889, que talvez a professora Dani se lembre, chamado A Miragem, de uma certa esquizofrenia no Brasil do século XIX. Um Brasil que se julgava europeu, imperial, monárquico, tinha barão, tinha duque, tinha princesa, tinha tudo, tinha arquitetura imperial, tinha um parlamento bicameral, tinha um imperador que era a vitrine disso tudo, e embaixo tinha um mar de pobreza, de escravidão, de analfabetismo. Você vê isso hoje na paisagem de Petrópolis. É muito interessante. Então, visitar e contar isso para o leitor atualiza a história. Então, eu procuro todos esses elementos, assim, tem a conjuntura, tem as circunstâncias, tem os personagens, tem a reportagem. Eu fico muito atento a coisas curiosas, pitorescas, surpreendentes, que vão ajudar esse leitor para atrair, inclusive, a curiosidade desse leitor mais leigo, né? Então, por exemplo, no livro 1800, no segundo livro de Escravidão, eu faço uma tabela com a lista de preços inflacionados em Minas Gerais da Corrida do Ouro. Um pastel custava, se eu não me engano, $800 na época, e muita gente morreu de fome. Então eu faço uma lista de preços que é mera curiosidade, mas isso ajuda a reter a atenção desse leitor mais leigo e esse leitor mais jovem. Pessoal, acho que o nosso tempo deu aqui. Eu
só esse finalzinho da sua fala sobre a construção da sua escrita, que eu acho maravilhoso. Eu, como acadêmica, como historiadora, eu sou uma fã, assim, sua, porque Obrigado. A sua linguagem, ela chega a todo mundo, né? Ela é muito democrática, não é nada excludente. Então, acho, ainda mais por isso, é um privilégio para a gente poder também trazer para os nossos alunos, né? A sua fala. E aqui eu estou aqui com 1889, eu adoro os subtítulos, né? Então, 1889, como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da república no Brasil. Eu adoro esses subtítulos, inclusive, se você for fazer um 2021, eu tenho várias dicas, tá? Com sugestões para os personagens aí. Tá ótimo. Muito obrigada. Olha, eu sou fã também, estou encantada, adorei. Por mim, ficava aqui o final de semana inteiro ouvindo o senhor falar. Eu só tenho a agradecer também, porque agradeço, por favor, a dona Carmen, que foi tão gentil comigo esse tempo todo. Obrigada. Desde que nós mantivemos o nosso primeiro contato, ela sempre foi muito gentil. Eu deixo aqui o meu abraço para ela, por favor. Tá, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, viu? Obrigado. O subtítulo é interessante porque isso é uma isca que eu lanço para o leitor, né? Mas eu acho que o segredo é como é que você captura a atenção e não fica só na superficialidade. Depois de capturar a atenção com o leitor com um subtítulo curioso como esse, eu tenho que dar um mergulho um pouco mais profundo, senão o livro vira mero almanaque de curiosidade, né? Mas olha, agradeço muito, desejo boa sorte para vocês e espero que a gente volte a conversar outras vezes. Nós também. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Tchau. Foi um prazer enorme. Boa tarde. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau.